Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo e no vídeo de hoje irei falar sobre a General Indum. O Rafael, que é inscrito aqui no canal, fez um comentário no vídeo anterior que eu postei e a mensagem que ele trouxe foi a seguinte: não peguem essa General com cristais azuis. Ela não pode ser auxiliar da Electra ou Minamoto, que são os dois generais mais usados pela galera. Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês para falar justamente a respeito dessa General Indum, tá? Ele está se referindo a um evento anterior que teve, onde a gente conseguia obter ela através desses cristais azuis. Espero que venha novamente. Se você não pegou ela, eu lamento muito, mas ela é uma excelente general para fazer defesa fora do castelo, com tropas de alcance. E respondendo ao comentário do Rafael, ela é boa sim, e eu aconselho que vocês peguem ela. A combinação dela com generais que tragam efeito dos buffs em marcha não funciona. Então aqui ele citou a General Electra e Minamoto. Então, se você observar a General Electra, você clicando na taverna em recrutar e em retratos, ela vai estar na aba de outros. Se você observar alguns buffs dela, fala que só vai ter efeito quando estiver em marcha. Então, ela não é uma boa general para fazer defesa fora do castelo ou para reforçar outro alvo, porque só vai funcionar determinados buffs que ela tem se estiver em marcha. Então você pode observar isso aqui clicando sobre a quarta especialidade. Aqui fala ataque das tropas de longo alcance em marcha em mais 26%. E ataques das tropas montadas em marchas em mais 26%. E você clicando sobre o livro abre essa tela. Aqui tem as informações dos buffs das estrelas vermelhas. Então na primeira estrela vermelha só vai funcionar o buff dela se tiver em marcha. Note que aqui diz tropa montada e tropas de longo alcance em marcha, ataque em mais 5%. E tropa de longo alcance em marcha, defesa em mais 10%. Também a quarta estrela dela, quando ascender, fala em marcha, tá? E a quinta estrela também só funcionaria se estivesse em marcha. Então ela não seria uma boa combinação para você combinar com essa general que é só para defesa fora do castelo, a Indum, porque as tropas não vai estar em marcha, estaria ou num portal ou parada reforçando algum colega de aliança seu, algum amigo de aliança, ou qualquer defesa que você esteja fora do castelo. Levando em consideração essa informação que eu trouxe para vocês, eu decidi olhar aqui quais generais combinaria melhor com essa General Indum para fazer defesa fora do castelo, tá? Então eu consegui a quantidade de cristais que estava sendo pedida para poder recrutar ela e ela está aqui no meu inventário. E agora ela se encontra aqui na sala de generais. Para eu conseguir várias dessa general para poder ascender ela vai ser bastante difícil, porque ela não está disponível por ouro na taverna e também não está na relação dos generais possíveis de ser ganhado nos pergaminhos de general histórico premium. Então, até agora o jogo só disponibilizou para a gente através desse evento que passou, que era através desses cristal. Mas, mesmo você conseguindo apenas uma dela, os buffs que ela traz no livro é bastante alto. Aqui diz aumenta o ataque das tropas de longo alcance e máquinas de cerco e HP em 35% quando o general estiver a liderar o exército para defender fora da cidade principal. E aumenta o ataque das tropas de longo alcance em 45% quando a general está a liderar o exército. Então esses buffs do livro dela são bastante altos. E você ainda pode acrescentar livros que sejam ainda para complementar a defesa com tropas de alcance, tá? Então você pode acrescentar um livro para HP, um livro para alcance das tropas de longo alcance e pode acrescentar um livro de defesa também para ela, ou até de ataque de tropas de longo alcance também, tá? E também você deve liberar as especialidades dela, porque os buffs somados com os livros vai ficar bastante alto, mesmo que você não ascenda essa general. Só de você liberar as especialidades junto com os buffs do livro,
a porcentagem dos buffs vai ficar bastante alta para poder fazer defesa. Agora vamos olhar os generais que eu tenho disponível na minha conta, que são de tropas de longo alcance e que daria uma boa junção com ela para ser general auxiliar, tá? Vamos ver qual é que combinaria. Aqui eu vou simular um ataque em qualquer monstro que tiver no mapa e vamos selecionar os generais. Aqui a primeira general que apareceu para tropas de longo alcance foi a Electra, mas ela não seria uma boa combinação porque a maioria dos buffs dela fala que só funciona quando estiver em marcha. Então vamos em busca de outro general que seja para tropas de longo alcance. Aqui temos a opção do Alfredo, vamos ver os buffs dele. Ele também não seria uma boa junção, porque mesmo que você tenha ele ascendido, aqui só de clicar no livro você já observa que também os buffs dele só vai funcionar quando estiver em marcha. Não são todos os buffs que ele traz, mas vários deles falam que só vai funcionar quando estiver em marcha, inclusive quando você conseguir ascender as estrelas, tá? Então ele também não seria uma boa opção. Outro general que eu tenho recrutado para tropas de alcance é o Gnar, mas ao clicar sobre o livro, observe que também fala que vai funcionar alguns buffs dele só quando estiver em marcha, então também não seria a opção ideal para combinar com a Indum. O general Minamoto, observe que não precisa estar em marcha para poder funcionar os buffs dele, então ele daria uma boa opção de combinação. Porém, se você selecionar ele e for colocar a Indum como general auxiliar, vamos procurar ela aqui. Você selecionando ele como general principal e a Indum como general auxiliar, você clica na lupa do lado aqui onde tem a imagem da Indum. E aqui você clicando sobre o livro, aqui fala que a habilidade do livro principal dela coincide com a habilidade do livro principal do Minamoto. Então não é uma boa junção, uma boa combinação dela com o Minamoto, porque você estaria perdendo o buff do livro que ela traz, e o livro que ela traz é bastante forte para a defesa, tá? Aqui tem a Tomiri, se você clicar sobre o livro que ela traz, também fala que os buffs só vai funcionar se estiver em marcha, tá? Então aqui podemos observar. Então ela também está descartada, não seria uma boa combinação para a Indum. Aqui temos o general Eduardo III, eu tenho recrutado em minha conta, e clicando sobre o livro que ele traz, se você observar, ele também é especialista em ataque com tropas de longo alcance, também serve para fazer defesa e as habilidades dele não precisam estar em marcha para poder funcionar. Então precisamos testar para ver se ele seria uma boa combinação com a general Indum. Então, selecionando o Eduardo III como general principal e a Indum como general auxiliar, clicando ao lado aqui na lupa onde tem ao lado da Indum, note que o livro dela ficou ativo. Então, é uma boa combinação se caso você tiver esses dois generais, tá? Para poder fazer defesa fora do castelo. Se você estiver defendendo dentro do castelo, você não deve utilizar essa general Indum como auxiliar. Para isso existem generais específicos como William Marshall, George Dewey e outros generais que você pode utilizar para fazer defesa no seu castelo. Vamos até a sala de general novamente e vamos em busca de mais combinações. Eu estou testando essas combinações com os generais de tropas de alcance que eu tenho recrutado aqui em minha conta, mas de acordo com o que eu estou explicando para vocês, espero que esteja ficando claro, você pode fazer esse teste na sua conta, porque às vezes você pode ter um general que seja para tropas de longo alcance, que eu ainda não tenha recrutado, então você pode testar aí, tá? Eu tenho recrutado também para tropas de longo alcance o Douglas, porém para poder fazer esse teste eu tenho que primeiro subir o nível de experiência dele, então eu posso utilizar aqui os aceleradores. Se eu não estiver enganado, tenho que subir até nível 22. Agora eu já consigo acrescentar estrelas a ele e
posso montar um ataque selecionando ele como general principal e atribuir a Indum como general auxiliar. Clicando sobre a lupa, note que o livro dela fica ativo, porém faltou observar se o livro dele fala que é preciso estar em marcha para poder estar ativo os buffs. Então vamos voltar aqui onde ele está. Então voltando aqui à sala de general e clicando sobre o livro dele, observe que os buffs dele precisam estar em marcha, tá? Então ele não seria uma combinação ideal, embora o livro dela fique ativo. E mesmo que você consiga vários dele, que já vai ser difícil porque ele só é conseguido através de pergaminhos históricos épico prêmio. E você teria que ter bastante sorte para conseguir vários fragmentos para poder ascender. Mas tem jogador que investe bastante e já tem ele ascendido algumas estrelas ou totalmente ascendido. Para fazer defesa combinado com a Indum fora do castelo, mesmo que você tenha ele ascendido, não vai ser uma boa combinação, porque aqui fala que a maioria dos buffs dele precisa estar em marcha. Eu tenho recrutado em minha conta também o Mihai, ele já está no nível de experiência 36, porém para eu poder utilizar ele como general principal e poder adicionar a Indum como general auxiliar, eu preciso adicionar as estrelas. Selecionado ela, vamos clicar na lupa ao lado dela. Note que o livro dela ficou ativo, então daria uma combinação perfeita para poder fazer defesa fora do castelo. Mas clicando sobre o livro dele, note que precisa estar em marcha para poder funcionar os buffs das estrelas quando ascendida. Então eu não considero uma boa junção. Aqui tem o Simeão. Clicando sobre o livro, note que fala que precisa estar em marcha, então já descarto ele também. Aqui eu tenho o Luiz 9, clicando sobre o livro, não precisa estar em marcha para poder funcionar os buffs dele quando ascender. Clicando sobre a lupa, o livro dela não ficou ativo porque coincide com o livro principal do Luiz 9, então não é uma boa combinação. Embora os buffs dele não precisem estar em marcha para poder funcionar. Ainda em minha conta eu tenho recrutado aqui o General Subutai. Clicando sobre o livro que ele traz, note que não precisa estar em marcha para poder funcionar os buffs. E eu vou estar subindo agora o nível de experiência dele para poder fazer esse mesmo teste. Adicionar as estrelas. E selecionando a Indum como General Auxiliar, clicando na lupa, o livro dela não ficou ativo, porque coincide com a habilidade do livro principal que o Subutai traz. Então aqui chegou no final dos generais para tropas de alcance que eu tenho recrutado em minha conta. E a única combinação possível que deu perfeitamente, que não contrasta o livro e também os buffs dele não precisam estar em marcha para poder funcionar, foi o general Eduardo III combinado com a Indum. Outra informação que eu quero trazer aqui para vocês é no ponto de reunião, clicando aqui em cima. Note que abre essa telinha aqui e aqui tem configuração de marcha. Até agora o jogo só disponibilizou para a gente 8 slots. Porém, para você conquistar os slots, você tem que conquistar os níveis VIP. E isso é bastante difícil. Esse jogo é muito mercenário e tudo dele é para forçar a gente a fazer compras. Eu estou no VIP 16 e para chegar para nível 17 de VIP, estou bastante distante, pede 3.858.100 pontos e falta muito para poder eu conquistar esse nível. Cada dia que se passa esse jogo fica ainda mais mercenário. Eles aumentaram o nível do castelo para nível 45, antes era 35, aumentaram para 40, depois para nível 45. Com isso eles deveriam ter também aumentado a quantidade de marchas e também aumentado a capacidade de salas para configurações de marchas. No entanto, eles continuam com a mesma quantidade de sala e a mesma quantidade de marcha. Eu acho isso um erro do jogo. E deveria ser liberado para todos os jogadores essas 4 aqui pré-configurações, porque 4 configurações você utiliza para a marcha de ataque e as outras 4 pré-configurações você utilizaria para marcha para reforço ou defesa fora do castelo, tá? Note que as combinações de generais
não deve ser utilizada a mesma configuração que você usa para atacar, você utilizar para defender, porque alguns generais que são bastante fortes para ataque, e principalmente aqueles generais que são bastante utilizados pela maioria da galera, como o Rafael citou, alguns buffs dele na questão da defesa não vai estar em funcionamento, como eu mostrei para vocês, que só funciona quando está em marcha. Então vai funcionar para atacar sim, porém para a defesa fora do castelo, que sua defesa vai estar lá parada num portal, ou reforçando um amigo, ou numa mina, que é qualquer defesa que suas tropas estejam acampadas, que esteja fora do seu castelo ali parada, e esteja com esses generais aqui que tenha essa informação que precisa estar em marcha. Então esses buffs não iria funcionar, só iria funcionar metade dos buffs, aqueles que diz que não precisa estar em marcha. Então na Electra aqui podemos observar que as primeiras especialidades aqui dela não precisa estar em marcha para poder funcionar, como aqui fala ataque de tropa de alcance em mais 10% e energia de tropa de alcance em mais 10%, essa aqui iria funcionar. A segunda especialidade iria funcionar também, a terceira especialidade iria funcionar, porém a quarta especialidade diz aqui que precisa estar em marcha para poder funcionar, então já seria uma grande perda dessa especialidade aqui, que já é uma luta muito grande a gente conseguir estar liberando, porém para defesa ela não fica ativa. E ainda quando acender as estrelas, que também é outra luta grande para a gente conseguir acender, já é bastante sacrificante a gente conseguir a quantidade de fragmentos, de incendiários para poder acender, e não fica ativo. O jogo poderia facilitar mais um pouco, mas eu noto que cada dia que se passa ele lança ainda mais generais e não disponibiliza formas para a gente conseguir outros generais que vai ficando mais antigo no jogo de forma gratuita. Ainda tem aqui a questão da pré-configuração, que também deveria ser desbloqueada para a gente e não está. E eu acredito que a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo não tem todas elas desbloqueadas. Só quem tem desbloqueado são os jogadores que gastam bastante. Com isso ele pode usar as 4 primeiras para a formação de ataque. E se ele tiver esses outros generais e ele for esperto e saber fazer defesa e ataque corretamente, quando ele for enviar reforço, ele vai enviar o reforço sem ser com esses generais que ele usa para atacar, tá? Pode até ser que ele utilize com o general que ele usa para atacar, porém o general tem que trazer a informação que não precisa estar em marcha os buffs para poder entrar em funcionamento. Espero que tenha ficado claro. Então esse vídeo de hoje foi apenas para responder aqui ao comentário do Rafael e dizer que vale a pena sim essa general, que existe combinação com o general que sirva para poder fazer defesa, e que você deve observar os buffs dos generais para poder combinar perfeitamente. E se você tiver outros generais que a especialidade dele é ataque com tropas de longo alcance, faça a combinação aí da forma que eu ensinei para vocês. Veja se fica ativo o livro dele quando combinado com a Indum, tá? Um como principal, outro como auxiliar. E comenta com a gente essa combinação que você estiver aí. E para o vídeo não ficar tão longo, eu vou finalizando por aqui. Quem gostou, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Por sua atenção, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.